Titular da 29ª Zona Eleitoral em Açu, a juíza Suzana Paula de Araújo Dantas Correia disse em entrevista coletiva que propaganda eleitoral irregular, poluição sonora e publicações de determinados conteúdos nas redes sociais são as demandas que mais têm chegado ao conhecimento da Justiça Eleitoral. A minha avaliação desse período eleitoral, especificamente pelo menos até o dia de hoje, é de que, no que diz respeito a demandas que chegam à Justiça Eleitoral, está sendo um pleito mais calmo. Acredito também que as campanhas elas estão bem profissionais, não é? Estão sendo conduzidas, os advogados, partidos e coligações devem estar bem assessoradas por profissionais, inclusive, de área jurídica, e realmente a gente só tem recebido denúncias com maiores relevâncias, né? Eu considero assim. E aí, em relação a alguns denúncias que recebemos pelo sistema Pardal, que aí qualquer eleitor ele pode denunciar, inicialmente veio a questão, há umas 2 semanas atrás, de reclamações acerca de barulho, né, produzido pelas campanhas, algumas questões de internet e também de propaganda irregular, mas assim, algo que foi resolvido, né? E depois não recebi mais, né? Pode ser que esteja ocorrendo, mas que não tenham chegado a conhecimento da Justiça Eleitoral. As denúncias se dão através do aplicativo Pardal, administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral e respectivos tribunais regionais eleitorais. Em relação ao aplicativo Pardal, na verdade é uma ferramenta, né, trazida aí pela Justiça Eleitoral de muita relevância, porque ajuda a Justiça Eleitoral a cumprir seu papel, que é assegurar que o processo eleitoral ele seja conduzido de forma equânime, de forma justa e de forma igualitária para todos os candidatos, e também assegurar que os eleitores eles terão a oportunidade de receber as informações necessárias para poder decidir pelo seu voto. A magistrada esclarece o que caracteriza a propaganda eleitoral irregular. É aquela propaganda eleitoral que ela desobedece o que a lei determina, certo? A lei estabelece uma série de regras para que os candidatos possam exercer o seu direito, porque isso é um direito do candidato e também do eleitor. Do candidato de divulgar suas propostas, né, para o mandato que concorre, e do eleitor para ter o direito de ser informado dessas propostas para poder decidir de forma livre, não é? Só que, para que o pleito eleitoral ele se estabeleça de forma justa, ou seja, para que todos os candidatos tenham oportunidades iguais de divulgarem suas propostas, enfim, suas qualidades, a lei estabelece uma série de regras, e essas regras elas não podem ser violadas, né? Sob pena de várias consequências, né? A lei estabelece multas, às vezes não estabelece nada, só o exercício do poder de polícia para que aquela propaganda ela seja removida, e pode chegar até a consequência de um abuso de poder político e econômico a depender da situação. Outro ponto destacado pela juíza eleitoral se refere à junção de bebida alcoólica e direção, esclarecendo que mesmo sendo condutas praticadas no período eleitoral, não cabe à Justiça Eleitoral intervir. Tem que ser obedecido o que a lei determina, né? Não se pode beber para dirigir. Isso é, na verdade, todos sabem, é crime, mas é um crime que é apurado no âmbito da justiça comum. A Justiça Eleitoral ela não tem responsabilidade ou competência, digamos assim, atribuição para resolver demandas que envolvam, no caso, embriaguez ao volante, que a gente chama, né? Mesmo que seja uma manifestação política? Mesmo que seja. Isso aí faz parte, é um crime de natureza civil, digamos assim, e é apurado pelas autoridades competentes da Justiça Estadual. Por fim, a doutora Suzana Paula observou que o município de Açu ainda não está na lista das cidades potiguares que contarão com a presença das Forças Armadas no dia 6 de outubro, quando acontecerá a votação para a escolha de vereadores e prefeitos nos municípios brasileiros. A gente não destacou essa necessidade aqui em Açu, pelo menos até agora, embora seja um pleito polarizado, mas a necessidade no caso de solicitação desse tipo de reforço, ela demanda uma série de requisitos, né? Requisitos mais graves, que a gente não verifica aqui pela característica do eleitor de Açu. A gente pode citar o exemplo que vai ser necessário, o município de João Dias, que, né, infelizmente tivemos um episódio de prática de crimes graves e realmente ali se concluiu pela necessidade desse reforço. Aqui em Açu, ainda não. www.açutododia.com.br. Você por dentro da notícia.